Os cataclismos que subitamente ocorrem no seio da natureza, provocando devastações e danos em massa, não são obras de Deus. Essas catástrofes resultam dos pensamentos e das ações do homem. Onde quer que o equilíbrio vibratório do mundo entre o bem e o mal seja perturbado por um acúmulo de vibrações nocivas, resultantes de pensamentos e procedimentos errôneos do homem, veremos destruições, como as que experimentamos recentemente. É justamente um desequilíbrio excessivo entre as energias do bem e do mal. É sobretudo este acúmulo excessivo de vibrações nocivas que causam guerras, calamidades naturais e pandemias. E continuarão a ocorrer até que todos os povos corrijam seus erros de pensamento, sentimento e comportamento. As guerras ocorrem não por uma ação divina fatal, tampouco as catástrofes ambientais são fruto da vontade de Deus, mas é a disseminação do desequilíbrio do homem. A origem desse equilíbrio e desrespeito à natureza, à fauna e à flora, é o egoísmo essencial, é o egoísmo material. Esse desequilíbrio excessivo só pode promover guerras comerciais, bélicas, religiosas, políticas e insuflam nos indivíduos a violência mental e da ação que temos visto recentemente. Quando a materialidade predomina na consciência do homem, há uma emissão de raios vibracionais negativos. O poder cumulativo de bilhões de habitantes do planeta perturba o equilíbrio sutil da natureza. E então ocorrem terremotos, enchentes, tsunamis, pandemias e outros. Deus não é responsável por eles. O homem tem de aprender a controlar seus pensamentos antes de realmente poder controlar a natureza, pois o homem pensa que está no controle, mas não está no controle. Então, grandes cataclismos e pandemias surgem para mostrar que a natureza é maior. A natureza é o corpo vivo de Deus. Assim como um xamã, um pajé, certa vez ensinou ao homem branco. Como você pode amar e reverenciar ao Deus invisível se você não ama e não respeita o Deus visível? O Deus que se pode ver é a própria natureza em sua exuberância de alimentos, cores, flores, frutos, aromas e diversidade que equilibram o ambiente e nos dá o alimento. Quando não se ama, não se respeita, não se reverencia ao corpo de Deus, o corpo material de Deus, que podemos tocar, ver, ouvir como o vento nas matas. O nosso paladar sente a presença de Deus nos ofertada através dos sabores. As narinas percebem os aromas e os olhos veem as cores. Isso é Deus presente. É mentira quando o homem diz que ama a Deus, mas destrói a natureza para construir um templo. Quando o homem deixa de amar e adorar a Deus em meio à natureza para adorá-lo dentro de uma construção de tijolos,
Na verdade, o homem está amando mais a si mesmo do que a Deus, porque o homem considera muito mais sagrado o livro sagrado do que a natureza, que é o próprio Deus. O homem considera muito mais sagrado o púlpito que ele construiu, o altar que ele construiu, o templo que ele construiu, as imagens que ele criou, os conceitos teológicos que ele pensou. No fundo, o homem ama muito mais a si mesmo do que qualquer outra coisa. É o egoísmo primordial. E quando pensamos que se ama a Deus, o homem está amando a si mesmo através das coisas que criou. Por isso que os objetos criados pelo homem, ainda que seja para adorar a Deus, não passam de fruto do seu egoísmo. Porque Deus está primeiro no nosso respeito pela Mãe Terra, pelo Pai Céu, pelo Sol, pela Lua e pelas estrelas. A natureza é a grande mãe. Na floresta estão todos os medicamentos, todos os alimentos. Encontramos no equilíbrio da natureza a paz de espírito. Mas o egoísmo individual, político, financeiro e de nações são apenas um reflexo do quanto estamos interiormente doentes. E então a pandemia surge para mostrar o quanto estamos coletivamente enfermos.